Sejam bem-vindos a mais uma lição da Carta de Paulo aos Efésios. Na lição passada, nós estávamos estudando o princípio da sujeição, a mutualidade e a causalidade. Também vimos o desenvolvimento do tema sujeição entre mulheres e maridos. Hoje vamos prosseguir com o estudo da sujeição entre filhos e pais, servos e senhores. E para isso, contamos novamente com a família Oliveira. Obrigado pela presença de todos. Eu queria iniciar dentro desse assunto de sujeição entre filhos e pais, lembrando como era a cultura na época de Paulo, a família nos tempos bíblicos. A família israelita e a família greco-romana. Havia um conceito chamado pater familias, ou pátria potestas, que era o direito que o pai detinha de domínio quase absoluto sobre os membros da família. O pátria familias, ou pátria potestas, ele detinha a palavra final. O pai tinha a última palavra. Ele tinha o domínio sobre todo o patrimônio da família, o poder para libertar os seus escravos. Ele detinha o poder de rejeitar um filho ou mesmo vender um filho como escravo. O pai, ele tinha o poder de vida e de morte sobre os membros da família. O poder de aprovar ou rejeitar o casamento dos filhos. O pai era o único com capacidade legal plena para celebrar contratos válidos e todos os membros da família deviam obediência ao pai. Cada família, cada agregado familiar possuía apenas uma pessoa com esse pátria potestas, esse poder pátrio. Os filhos adultos permaneciam sob a autoridade enquanto este pai vivesse. E os filhos, homens adultos, só adquiriam este poder após a sua morte. Então, essa era a cultura e a formação da família na época de Paulo. E nós vamos ver que os ensinamentos de Paulo não são uma cópia da cultura de sua época. O que o Paulo vai nos trazer de ensinamento de Deus é diferente do modelo de família que tinha em sua época. Então, professor, nesse contexto, qual seria o dever dos filhos, né? O que quer dizer de fato obediência, honrar pai e mãe? Qual seria o nosso papel? Paulo vai falar isso no capítulo 6, no verso 1. Ele diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Veja que existem duas razões para o filho obedecer aos pais. A primeira razão é por causa do Senhor. Então nós vamos ver que isso é um mandamento de Deus. Então ele deve obedecer os pais. Uma primeira razão é por causa do Senhor. E uma segunda razão que Paulo apresenta é porque isto é justo, por causa da justiça, porque isso convém ao filho fazer. E Paulo, ele prossegue dizendo a respeito disso, porque a desobediência de um filho ao seu pai é um sinal de desprezo a Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, verso 28 ao 30, que diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Então veja que a desobediência aos pais está junto desse pacote de comportamentos de pessoas que desprezam a Deus. É um sinal de desprezo
à justiça de Deus. Além disso, a desobediência a Deus é um sinal de decadência. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral e espiritual. Podemos observar isso em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, quando o próprio Paulo diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Portanto, uma razão para obedecer aos pais é por causa da justiça. E não obedecer aos pais é um sinal de desprezo a Deus e um sinal de decadência moral e espiritual. Mas Paulo prossegue no versículo 2, dizendo que não somente obedecer aos pais, mas ele também diz: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar significa cuidar, estimar, valorizar, respeitar, dignificar, prestigiar, enobrecer, considerar. Então, nós temos aqui um segundo dever dos filhos em relação aos seus pais: honrar o pai. E ele dá duas razões para isso também. Ele vai dizer no verso 2 e no verso 3: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a primeira razão para você honrar seus pais é a razão do mandamento de Deus. Há um mandamento para isso. E a segunda razão é que esse mandamento possui uma promessa de longa vida sobre a terra. Nós vamos ver que a essência da lei está em cima de três coisas: a justiça, a misericórdia e a fé. Nessas três bases da lei está o caráter de Deus. Portanto, com relação a este mandamento, nós devemos continuar seguindo este mandamento, porque revela o caráter de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. E aqui é justo que o filho obedeça aos seus pais. Em Provérbios, capítulo 6, do verso 20 até o verso 23, nos dá essa razão. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Por isso que uma das promessas desse mandamento é o prolongamento da vida. Provérbios 10, capítulo 10, verso 27, vai dizer: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Professor, em relação aos pais, né, uma vez que Paulo já falou dos filhos, qual seria então aí agora a obrigação de nós, né, como pais, na orientação dos filhos? Perfeito. Paulo vai explicar isso no capítulo 6, a partir do verso 4, quando ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja nesse versículo interessante que tem algo para não fazer e algo para fazer. O que o pai não deve fazer? Ele não deve motivar, não deve produzir, não deve provocar, não deve promover a ira
em seus filhos. Ele não deve instigar o seu filho à ira com provocações, com regras rígidas que não fazem sentido, apenas no sentido de provocação. Mas o que ele deve fazer? Ele deve corrigir, disciplinar, instruir, aconselhar no Senhor. É interessante, quando se fala em disciplina, logo se pensa em castigo. Mas disciplina não é castigo somente. Disciplina também não é só seguir regras. O pai tem o dever de desenvolver o filho, para que o filho possa crescer no conhecimento do Senhor. E a disciplina, ela é um ensino de uma forma organizada e perseverante para se atingir um objetivo. Só uma pessoa que tem disciplina é capaz de ter foco e perseverança para alcançar resultados. E os pais têm esse dever de passar para os seus filhos instruções de como eles podem atingir eficientemente os resultados que é no Senhor, aprendendo as instruções a respeito da vida. Mas Paulo também prossegue falando agora da sujeição entre servos e senhores. E na época de Paulo, havia uma situação de escravidão. A escravidão ocorria no mundo daquela época, tanto em Israel quanto no Império Romano. A escravidão foi uma prática comum nas sociedades daquele tempo, né? Pela lei de Israel, haviam diversas maneiras como uma pessoa podia se tornar um escravo. Poderia ser uma escravidão voluntária, dito em Levíticos, capítulo 25, verso 39. Poderia ser uma escravidão por dívida, que é citado em Êxodos 22, versículo 3, Neemias, capítulo 5, verso 1 a 5, ou 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Também poderia ser uma escravidão por venda. Pessoas estrangeiras eram vendidas como escravo. Nós podemos ver isso em Levíticos 25, nos versos 44 ao 46. E havia também a escravidão por motivo de ser prisioneiro de guerra. Havia então vários motivos por que uma pessoa poderia se tornar escrava. A lei judaica, ela continha dispositivos de proteção aos escravos hebreus. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 21, verso 1 ao 11, ou Levíticos 25, versos 39 ao 55, ou mesmo Deuteronômio 15. Mas apesar da lei proibir a crueldade contra os servos, fato é que muitos senhores podiam dar um tratamento brutal ao seu escravo. Havia então a escravidão em Israel. E havia muito mais a escravidão no Império Romano. A escravatura na sociedade antiga, ela difere da escravatura que nós vimos nas Américas. Porque naquela época a escravatura era pessoal, na época do Império Romano. Não era racial, como nós vimos aqui nas Américas. E a economia romana, ela era totalmente baseada no trabalho escravo, na produção de bens e serviços. Para a cidade de Roma, a população escrava ela foi estimada em cerca de 2 a 3 milhões, era mais de 30% da população de Roma. E em todo o Império Romano, a população de escravos chegava a 5 milhões, que era 10 a 15% da população do Império Romano. Isso significa que a escravidão era um sistema que fazia funcionar toda a sociedade. Por isso, Paulo vai direcionar também as suas instruções com relação à sujeição entre escravos e senhores. Professor, o senhor explicou a diferença entre a escravidão romana, da servidão, e a escravidão que aconteceu aqui nas Américas. Só que ambas, hoje em dia, são incomuns, ou até não existem mais. Então, como traduzir para os dias atuais essa servidão? De fato, a escravidão nos dias atuais é crime.
mas nós podemos traduzir essas orientações que Paulo está dizendo com relação, por exemplo, ao patrão e ao empregado, a Sim. alguém que está sob uma autoridade e aquele que exerce autoridade sobre alguém. Inclusive, Efésios, capítulo 6, verso 5, Paulo vai prosseguir com a instrução dizendo o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Observe nesse texto, por exemplo, que é um Senhor segundo a carne, porque, na verdade, existe agora o verdadeiro Senhor. O servo ou o empregado ou aquele que está sob a autoridade, ele, na verdade, é servo de Cristo. E ele deve obedecer a esse Senhor, segundo a carne, com temor e tremor e com sinceridade, como ele serve a Cristo. Então, veja que existe aí uma nova forma de encarar este relacionamento. Nos versos 6, 7 e 8 desse capítulo, Paulo vai dizer: não servindo à vista, ou seja, apenas por aparência, como para agradar, mas como servos de quem? De Cristo, fazendo de coração, com sinceridade, a vontade de Deus. No verso 7, ele vai dizer: servindo de boa vontade. O que é servir de boa vontade? É servir com presteza, com disposição, com prestatividade, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. No verso 8 ele diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então veja que, neste caso, o que Paulo nos orienta é que nós devemos servir em sinceridade como servos de Cristo, servir de boa vontade como ao Senhor. É difícil quando você tem um funcionário ou alguém que está sob a sua liderança e ele não faz as coisas de boa vontade, ele não faz as coisas com sinceridade, mas ele apenas tem uma relação com aquela autoridade que é uma relação apenas de aparência. E não deve ser assim o cristão, a quem ele está debaixo de alguma autoridade. Ele deve fazer isso na certeza de uma recompensa, mas não de uma recompensa desta pessoa humana, mas da obediência que ele tem ao servir ao Senhor. E outra coisa importante que a gente encontra é a relação entre servos perversos e senhores cristãos, ou patrões que não são bons patrões e patrões que são patrões cristãos. Nós vamos ver dois versículos que tratam dessa maneira de servir. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 e 21, diz assim: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então nós devemos servir não somente àqueles que estão sob nós, acima de nós, servindo apenas aos bons, mas somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, servindo inclusive àqueles que também são perversos. Fazendo isso como Cristo fez, deixando o exemplo para nós seguirmos os seus passos. E com relação aos senhores ou patrões que são cristãos, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1 e 2, vai dizer: todos os servos
que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, no caso, o Senhor terreno, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, ou seja, um Senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Então veja como que deve ser nosso relacionamento de sujeição a uma pessoa a quem nós estamos servindo, seja ela uma pessoa perversa ou seja ela um cristão. Muitas vezes acontece da pessoa não servir bem porque a pessoa não é boa, ou não servir bem porque se aproveita de uma condição de que ela também é crente. E isso não é o que as Escrituras nos ensinam. Mas, professor, na posição de empregador, né, desse líder, que tem essas pessoas que estão sobre as suas ordens, qual é a orientação que Paulo dá aos empregadores, que seriam similares aos senhores? Né? Aqueles que têm autoridade, Aqueles né, que têm autoridade sobre nós. Paulo vai falar isso no versículo 9 do capítulo 6. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Veja que importante é que de igual modo procedei. Isso é completamente revolucionário, porque não se podia pensar e nem cogitar essa possibilidade. Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo vai trazer, então, uma revelação de algo completamente transformador. A de que não importa a sua condição social, nós crentes somos propriedades do Senhor. Então não faz diferença se eu sou subordinado ou se eu sou patrão. Deus não faz acepção de pessoas. Em Filemon, capítulo 1, verso 16, Paulo vai dizer que nós não devemos tratar, ali no caso, Filemon, como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Perceba que ali, naquela situação, nós estamos falando de um senhor e de um escravo, e Paulo orienta que ele deveria tratar aquele escravo muito acima de um escravo, como um irmão caríssimo. Isso é completamente revolucionário e transformador. Então, essas são as orientações de Paulo com relação à sujeição entre filhos e pais e entre servos e senhores. Eu agradeço a presença da família Oliveira, as perguntas que fizeram, e nós vamos passar agora a uma próxima reflexão sobre tudo isso que nós falamos até aqui, refletindo um pouco sobre as implicações de tudo isso que Paulo está falando. Muito bem. A gente agradece, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Estas lições de Paulo nos levam a algumas reflexões. Primeiramente, sobre os princípios da autoridade, a origem da autoridade, o propósito da autoridade, o modelo como a autoridade deve ser exercida e os limites da autoridade. Qual a origem da autoridade? Em Romanos capítulo 13, verso 1, lemos: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Observe que não existe autoridade própria de fato, mas apenas uma autoridade delegada por Deus, porque é Deus quem possui toda a autoridade. E qual é o propósito
da autoridade. Lendo alguns versículos, podemos perceber este propósito. Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 4. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. E por que razão? Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Em Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. E por que razão? Pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Em Provérbios capítulo 6, verso 20 e verso 23 diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. E por que razão? Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Observe o propósito da autoridade com todas essas situações, das autoridades superiores, dos líderes e dos pais. O propósito é para o nosso bem. Por isso, Deus instituiu a autoridade e delegou a autoridade. Mas qual o modo correto e bíblico de exercer essa autoridade? Mateus capítulo 20, verso 25 diz: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus fala dessa autoridade mundana, baseada no privilégio e na dominação. Mas entre vocês não será assim. Mateus continua dizendo no capítulo 20, verso 26 e 28, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. A autoridade cristã, ela é totalmente diferente. Ela é baseada no serviço e na doação. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante notar que há uma relação próxima entre autoridade e responsabilidade. Lucas capítulo 12, verso 48 diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quem recebeu muita autoridade, também será cobrado. A sua responsabilidade é maior. E qual o limite da autoridade? Existe um limite de obediência a uma autoridade delegada por Deus? Sim. Em Atos capítulo 4, verso 18 a 20, lemos: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 5, verso 28 e 29 diz:
dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando uma autoridade delegada, no exercício de sua autoridade, quer nos colocar contra a autoridade de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um outro princípio importante e uma reflexão que devemos fazer nessa lição é a respeito da igualdade em Cristo. Nós lemos nas lições anteriores como que o pecado produziu separação, produziu inimizade, produziu hostilidade. Inimizade entre raça, inimizade entre sexo, entre condição social e até mesmo de preceitos legais. Isso é consequência do pecado. Mas, em Colossenses capítulo 3, verso 11, Paulo diz: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Observe o que Paulo está nos dizendo nas lições anteriores. Primeiramente, nos falou de uma novidade de vida. Depois nos falou de uma novidade, de uma comunidade de fé, onde há diversidade de dons, mas devemos preservar a unidade. Agora, nesta lição, Paulo nos fala de uma unidade numa comunidade familiar, uma nova comunidade familiar. Em Gálatas, capítulo 3, verso 28 e 29, ele diz: destarte, não pode haver judeu nem grego, não há diferença entre raças, nem escravo, nem liberto, não há diferença em Cristo em condição social ou econômica, nem homem, nem mulher, não há diferença entre sexos, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Romanos, capítulo 2, verso 11, vai nos ensinar uma importante lição. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Podemos resumir as lições de Paulo nessas lições em Efésios capítulo 5, verso 22, o papel da esposa. A orientação é ser submissa em tudo ao marido. E de que modo? Como ao Senhor. Em Efésios capítulo 5, verso 25, o papel do marido: amar e se entregar pela esposa. E de que modo? Como Cristo fez pela igreja. Em Efésios capítulo 6, verso 1, fala do papel do filho. Ele deve obedecer e honrar aos pais. E de que forma? No Senhor. Em Efésios capítulo 6, verso 5 e verso 7, ele vai falar sobre o servo. Ele deve obedecer e servir de boa vontade ao seu senhor terreno. E de que forma? Como Cristo, como ao Senhor. E os pais, em Efésios capítulo 6, verso 4,
Qual a orientação aos pais? Disciplinar e instruir aos filhos. E de que modo? No Senhor. Em Efésios capítulo 6, verso 9, o papel do senhor terreno. Ele deve tratar bem o servo e sem ameaças. E de que modo? E por que razão? Por causa do Senhor, que não faz acepção de pessoas. Portanto, nós vimos nessa lição como tudo converge para Cristo. Ele é o nosso exemplo e o nosso modelo a ser seguido a respeito também da sujeição. Por isso que em Efésios capítulo 5, verso 21, Paulo vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Terminamos aqui mais uma lição de Paulo. Na próxima lição, estaremos estudando as instruções de Paulo para a vitória na batalha espiritual. Eu aguardo você lá.